Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para a leitura do livro Essencialismo, do Greg McHugh. Esse livro eu gosto bastante dele. Ele é um livro bem tranquilo de ler. A leitura dele é bem sossegada, assim, ele é bem didático, uma linguagem bem tranquila, tá? E ele fala a respeito de algo que eu acredito que é extremamente importante para nós hoje em dia, que é parar de querer ficar fazendo tudo. Ou seja, nós damos tiro para todos os lados, tem milhares de redes sociais, a gente tem que postar em todas, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, blá, 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 daqui a pouco você vê, você está perdido, né? Num mar de coisas que você não consegue dar conta e a tua energia não está indo para onde é realmente importante, para aquilo que é essencial. E o objetivo desse livro é mostrar que é possível sim fazer mais com menos, né? Ou seja, o menos é mais. Então, ele começa o primeiro capítulo, que é O Essencialista, com uma frase do Lin Yutang. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. Né? Então, ele conta a história de um homem chamado Sam Elliott, né? Que era um executivo do Vale do Silício e tal, e ele conta como que ele foi de uma rotina super atarefada, indo para uma rotina mais essencial, né? Se fazendo perguntas como: será que eu consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos que eu disponho? E quando a resposta era não, ele se recusava a atender uma solicitação. Será que essa é a coisa mais importante que eu deveria fazer com o meu tempo e com meus recursos neste momento? E quando a resposta era não, ele não atendia a solicitação. A princípio, pareceu uma atividade individualista, mas ao ser seletivo, Sam obteve mais espaço para si, e essa brecha encontrou liberdade criativa. Ele ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que, embora a princípio as pessoas parecessem um pouco desapontadas, elas pareciam respeitar sua franqueza. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou fazendo alguns cortes aqui, porque geralmente as pessoas têm muito medo de dizer não. Só que nós entendemos quando alguém nos diz não. Tem algumas pessoas que são mais narcisistas que não suportam não, mas isso é um problema dessas pessoas, né? Nós entendemos quando a pessoa nos diz que está muito ocupada ou que ela está com foco em alguma outra coisa. Às vezes a gente fica desapontado porque a gente queria muito que aquela pessoa trabalhasse com a gente. Mas isso não significa que a gente vai odiar a pessoa até o dia do juízo final. Tá? Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque uma das grandes dificuldades que nós temos em largar algumas coisas é porque a gente não quer desapontar os outros. Né? E é justamente nesse afã de agradar a todo mundo que a gente acaba desapontando. Né? Só quando nos permitirmos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos, é que conseguimos oferecer a nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Né? O caminho do essencialista é buscar de forma incansável o menos, porém melhor. Ele não concorda com o princípio só de vez em quando. Ele o adota de maneira disciplinada o tempo todo. Não trata de fazer mais. Trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos. É investir tempo e energia de forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. Ou seja, o essencialismo ele não tem a ver com você fazer pouco. O objetivo não é pouco. O objetivo é o essencial, que são coisas bem diferentes. Né? Tem muitas pessoas que estão fazendo pouca coisa e não estão sendo essenciais, porque estão fazendo poucas coisas que não são úteis. Estão fazendo poucas coisas que não são a manifestação real das suas aptidões. Então, não é a quantidade especificamente falando, né? Mas sim o quão importante, o quão essencial isto é. O caminho do essencialista rejeita a ideia de que se pode fazer tudo. Em vez disso, exige pesar bem as opções e tomar decisões difíceis. Segue um propósito, não segue o fluxo. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira deliberada as poucas coisas vitais das muitas triviais. Elimina o que não é essencial e depois remove obstáculos para que o essencial tenha passagem livre. O essencialismo é uma abordagem disciplinada e sistemática para determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar a sua execução algo que quase não demanda esforço. Né? Então, é exatamente essa busca.
de que forma e com o que especificamente eu consigo dar o máximo dentro daquilo que é mais importante, dentro daquilo que eu mais sei fazer, dentro daquilo que é o mais íntegro possível da minha pessoa, tá? Então essa que é a ideia do essencialismo, né? Então, aqui ele faz um comparativo, né? Então, o não essencialista pensa em fazer tudo para todos. Tenho que fazer, né? Como eu vou dar conta de tudo? O essencialismo foca em menos, porém melhor. Então, eu escolho fazer. Do que eu vou abrir mão? Essas são as perguntas. O não essencialismo faz uma busca indisciplinada por mais, né? Então, reage às urgências. Ah, apareceu uma coisa nova, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me esforçar para não perder nenhuma tendência. Já o essencialismo é uma busca disciplinada por menos. Então, discernir o que realmente é importante disso daqui. Eu realmente estou querendo surfar essa nova onda? Isso realmente é importante para mim? Né? E ele remove os obstáculos para tornar isso concreto. Por fim, o não essencialismo. O não essencialista contém uma vida que não satisfaz. Né? Aceita tarefas demais e o trabalho deixa de desejar. Sente-se sem controle. Sente-se exausto, sobrecarregado. Que é um sentimento que muitas pessoas hoje em dia estão relatando. Mas por quê? Né? Uma das causas é essa. Não há um filtro. Então eu tenho que fazer tudo porque está todo mundo fazendo tudo e eu tenho que fazer tudo, senão eu vou ficar para trás e acabou. Só que isso nem sempre é verdade. Né? Só que as pessoas também não se permitem um novo caminho. Por isso que eu estou trazendo esse livro. Tá? E o essencialista leva uma vida que tem significado. Sente-se mais no controle, sente alegria na jornada e sente que faz as coisas certas. Fazer as coisas certas, gente, não tem a ver com você executar algo específico. Tem a ver com você executar algo que tem a ver com os teus valores e com os teus princípios. Essa é a sensação que a gente tem. Estamos fazendo algo que é certo. Não por causa da coisa em si, mas porque isso tem a ver com eu. Tá? Muito bem. Se não, vamos estabelecer prioridades. Alguém vai fazer isto por nós. Né? Essa é uma frase que ele tem aqui, né? E que diz assim, que quer dizer o seguinte: se a gente não estabelece prioridades, em algum momento a gente vai começar a não conseguir dar conta de tudo. E quando esse momento chegar, alguém vai estabelecer prioridades por nós. Né? Alguém vai nos dar um corte. A gente vai ter uma redução de trabalho, ou a gente vai perder o emprego. Né? Então, ou a nossa saúde vai se deteriorar e a gente vai ter que fazer uma escolha. Tá? É nesse sentido que ele está falando. E é o que muitas pessoas têm vivido hoje em dia. Tá? Muito bem. Então, o que ele está falando, agora ele vai falar de algumas fases, né? Muita gente ambiciosa e inteligente tem razões perfeitas e legítimas para achar difícil responder, né, a pergunta do que realmente é importante. Uma delas é que em nossa sociedade somos punidos pelo bom comportamento, dizer não, e recompensados pelo mau comportamento, dizer sim para tudo. O primeiro costuma soar estranho na hora em que é dito, o segundo é comemorado. Isso leva ao que eu chamo paradoxo do sucesso, que pode ser resumido em 4 fases previsíveis. Fase 1. Quando realmente temos clareza de propósito, conseguimos ter mais sucesso nas iniciativas. Fase 2. Quando temos sucesso, conquistamos a fama de ser a pessoa que resolve. Somos vistos como alguém que está sempre a postos quando necessário e cada vez nos apresentam mais opções e oportunidades. Fase 3. O aumento de opções e oportunidades, que na verdade significa mais exigências sobre o nosso tempo e nossa energia, leva à dispersão do esforço. Quando isso acontece, ficamos sobrecarregados. Fase 4. Acabamos nos afastando do que deveria ser nosso nível máximo de contribuição. O efeito do sucesso destrói a própria clareza que a princípio nos levou a alcançá-lo. É curioso que a busca pelo sucesso possa ser um catalisador do fracasso. Em outras palavras, o sucesso pode nos impedir de nos concentrarmos em coisas essenciais que, antes de outra coisa, produzem sucesso. Né? Então, o que acontece? Ele está falando aqui dessa escalada aí que a gente vê acontecendo com muitas pessoas e muitas empresas, inclusive, né? Que é exatamente essa ideia. Vai crescendo, vai absorvendo mais do que dá conta. Por quê? Porque está absorvendo de uma forma não organizada e, ao fazer isso, começa a ter os problemas. Né? Começa a sobrecarregar, aí começa a querer atender muitas demandas, às vezes demandas que não são exatamente da área, mas a pessoa tenta dar um jeito, justamente para não perder o bonde.
tá? Justamente por causa desse medo, né? Aquele tal do fear of missing out, tá? Muito bem, gente. Então, aí que ele continua, né? Por que o essencialismo não está em toda parte? Nós temos opções demais hoje em dia, né? A reflexão dele é por que a gente não está usando mais do essencialismo. Então, quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade de decisões se deteriora. Então, o que ele está dizendo é que hoje em dia nós temos muitas escolhas. E nós também somos influenciados a achar que por termos essas escolhas, por elas estarem presentes, nós temos que escolhê-las. Tá? Então, a gente não entende que temos uma escolha sobre o que eu quero de fato escolher. Eu quero escolher todas essas coisas que tem no mundo, eu quero ter que aproveitar todas as experiências, porque quanto mais, pior. Excesso de pressão social. Não é apenas sobrecarga de informações, é sobrecarga também de opiniões. Então, não apenas existem, né, essas muitas escolhas, mas também existe uma pressão social para a gente ter que escolher. Por exemplo, você dizer que não tem opinião formada sobre um determinado assunto hoje em dia é um ato de coragem e também um sincericídio, praticamente. Né? Por quê? Porque exige que a gente tenha opinião de tudo. Eu me lembro de uma roda que eu fui uma vez, que eles estavam falando de um assunto, e eu, o que você acha? Eu falei, não faço ideia, eu nunca parei para pensar nesse assunto. Bom, você tem que ter uma ideia sobre isso. Eu não. Né? Eu não tenho que ter uma opinião sobre um assunto que eu nunca parei para pensar. Eu vou parar para pensar e depois eu dou uma opinião. Com o tempo, para ver se, inclusive, esse assunto realmente me interessa. Né? Ideia de que podemos ter tudo. Né? E essa eu considero uma das piores, porque a ideia de que a gente pode ter tudo é uma ilusão. A gente não pode ter tudo. A gente não consegue ter todas as experiências. Porque a partir do momento que a gente tem uma experiência, a gente já está determinando um caminho. Eu quero ir para a praia. Ah, mas eu vou para a praia, daí depois eu vou para o campo, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Eu vou passar por todos os ambientes possíveis. Tá bom, mas primeiro você vai começar pela praia, que é diferente de você começasse primeiro pela montanha. Né? Então a gente não consegue ter tudo, a gente não consegue ter todas as experiências. E o mais interessante de pensar, gente, é que isso não é necessário. Seres humanos desenvolveram as emoções, né? Nossa espécie desenvolveu emoções como alegria, plenitude, tranquilidade, eras antes de surgirem todas essas opções que a gente tem. A gente não precisa disso tudo. Né? Não estou falando que não são coisas legais, mas estou falando do problema do excesso, que é exatamente o problema que esse livro trata. Né? Se não escolhermos conscientemente no que concentrar nosso tempo e nossa energia, os outros, chefes, colegas, clientes e até a família, escolhem por nós e logo perdemos de vista o que é significativo. Porque no fundo, gente, a ideia do essencialismo, tá, é uma ideia de você estar em contato com aquilo que realmente é importante para você. É uma busca também pelos seus valores. É uma busca pela tua essência. E é por isso que eu gosto desse livro. Não é só um como fazer mais e melhor para ser mais produtivo. Esse livro ajuda a gente a parar para prestar atenção se a vida que a gente está vivendo está baseada, focada nos nossos valores. Se as escolhas que nós estamos fazendo estão focadas neles. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Logo, logo teremos muitos mais. E até a próxima. Tchau, tchau.